Oi, Zé Ale. Antônio Cardoso, tudo bem? Tudo bem? Isso. Opa, Vou sou explicar então. para as pessoas aqui que eu tô com um problema na perna que eu caí, então vocês vão ver eu deitado, não é preguiça, não. Tô até fechando minha camisa aqui para não ficar É tanto tão tempo, ruim. pessoal, é tanto tempo de quarentena que ele ficou deitado assim, gente. Não, é que eu caí. Esse que é o problema. O chão estava molhado no escritório no domingo e eu voei, assim, voei literalmente e bati a perna está muito inchada. Então, o que o médico mandou é ficar quieto com a perna esticada. Então, eu não posso nem sentar no sofá. Eu tenho que ficar aqui, Então, a entendeu? gente está a gente tá tendo o privilégio, então, de você ainda adoentado estar aqui com a gente. Eu não sei se é privilégio, tá certo? Mas que eu tô com vocês, eu tô. Zé, acho que a gente pode, deixa eu ver aqui, o pessoal está entrando aqui, ó, o Cadu chegou aí, Tá. o pessoal da EPD também ó, entrando, legal, vamos esperar só um pouquinho só, a gente já começa o nosso papo. Não, Já, aliás, antes, a gente você comanda. antes de começar, inclusive, falar da crise atual, eu queria fazer uma pergunta para você. Tá? Eu ia fazer até essa pergunta no nosso evento que foi desmarcado essa semana, que era a questão, saiu uma decisão agora, ou aliás, um julgamento sobre aquela ação judicial do impeachment. Não era isso, da Dilma? O que aconteceu naquela Exatamente. situação lá, hein? Eu vou te explicar o que que é. Quer dizer, na verdade, nós entramos ao longo do processo de impeachment com algumas ações, né? A partir de um certo momento, o Supremo passou a não acolher os nossos pedidos. Inclusive, nós tínhamos alguns vícios de processos judiciais, do processo de impeachment, etc., que nós arguímos e perdemos. Ficaram pendentes dois mandados de segurança. Um que cuidava do desvio de poder. O que é o desvio de poder? É aquele vício, aquela ilegalidade que atinge um ato quando a autoridade que é responsável por ele pratica um ato para alcançar um fim que não é do interesse público. E nós dissemos que o Eduardo Cunha, isso era notório, abriu aquele processo por vingança. Então, isso qualifica, do ponto de vista jurídico, desvio de poder. E o outro mandado de segurança discutia, além também do desvio de poder, claro, era um mandado de segurança mais globalizado sobre todos os vícios, a falta de motivo para o impeachment ou a falta de justa causa para o impeachment. Porque o processo de impeachment ele exige a configuração de um ilícito e o juízo de apreciação política. E o que nós dissemos é que não havia a demonstração do ilícito, uma vez que todo o entendimento feito é que o comportamento de Dilma Rousseff tinha sido lícito. E mesmo que se entendesse que houvesse ilicitude, não havia dolo, tá certo? Não havia efetivamente nenhuma situação dolosa. Qual o resultado disto? Né? Foram impetrados esse mandato de segurança, não houve liminar, e ele ficou desde 2016 até hoje, praticamente até 2, 3 meses atrás, sem julgamento. Sentaram em cima do processo. Olha, o relator do processo era o ministro Teori Zavascki. Uhum. Com a morte do ministro Teori Zavascki, entrou como relator o ministro Alexandre de Moraes. Né? Quando faltava uma semana para acabar o mandato de Dilma Rousseff, aquele que seria o mandato de Dilma Rousseff, o ministro Alexandre de Moraes decidiu monocraticamente, sem submeter ao plenário, que ele não podia examinar as questões que foram arguídas, que era da autonomia do legislativo. Nós, diante disso, recorremos, nós entramos com um agravo, com um recurso chamado embaixo de declaração e outro que chama agravo. O ministro Alexandre de Moraes não acolheu, e aí já sob um novo argumento, dizendo que, como tinha acabado o mandato, tinha perdido o objeto. Tá? Ou seja, não tinha por que mais discutir essa questão. E nós levantamos que não, que tinha, porque estava pendente ainda a questão dos direitos políticos de Dilma Rousseff, porque como o Senado não tirou os direitos políticos de Dilma Rousseff, e há ações ainda pendentes, não havia perdido o objeto, porque Dilma Rousseff ainda pode, em tese, perder os seus direitos políticos, já que essa é uma questão posta sub júdice. Tá, E, portanto, estão debatendo no judiciário ainda. Exato. Quando perdurar os efeitos, não haveria o porquê, efetivamente, se dizer que perdeu o objeto. O ministro Alexandre, e mais ainda, questionamos o fato do ministro ter decidido monocraticamente. Essa tem que ser uma decisão de plenário. Por quê? Porque o regimento do Supremo diz que você só pode decidir monocraticamente quando eu tenho jurisprudência consolidada. E no caso do impeachment, não tem jurisprudência consolidada. Nós tivemos um caso
que era o caso do presidente Collor, e que ainda renunciou antes da decisão do impeachment. Tanto isso é verdade que o próprio ministro Teori Zavascki, ele salienta, quando ele não dá liminar, dizendo, olha, tem um outro governo, eu quero ter um julgamento afinal, até porque não tem jurisprudência consolidada. Dizer. Então não havia jurisprudência consolidada que autorizasse uma decisão monocrática. Então nós recorremos disso. Né? E aí o ministro Alexandre de Moraes colocou naquilo que se chama plenário virtual, ou seja, para que os ministros decidissem sem estarem presentes e sem que o advogado pudesse fazer a sustentação oral. Claro, nós impugnamos isso, não foi apreciada essa impugnação, e o resultado, então, é que o recurso não foi acolhido a partir de uma decisão monocrática que, a nosso ver, não haveria autorização para que isso pudesse acontecer, claro, e, lamentavelmente, então, nós tivemos uma decisão jurisdicional num processo de impeachment melancólica, em que o plenário decidiu pelo afastamento, por não rever o afastamento de uma presidente da República, ou não discutir essa questão de forma virtual, sem que os advogados da presidente pudessem fazer a sustentação oral. É uma situação, eu diria a você, Ale, que é inédita na história, tá certo? Muitos impeachments, às vezes nem de presidentes, às vezes de autoridades, eles são levados à justiça. Mas é a primeira vez, acho que na história, né, em que eu tenho impeachment decidido pelo plenário virtual a partir de uma decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte. Em linhas gerais é isso, tá? Eu posso, se houver dúvida, explicar melhor. Eu fiz uma síntese, já falei muito mesmo fazendo a síntese. Tá? Mas agora, mas é isso. Mas fazendo o gancho aí, Zé, se a gente pega, quer dizer, a gente comparar com a situação atual, vamos entrar já no cenário atual, tentar fazer uma análise de conjuntura atual. Né? Quando a gente vê diversos comportamentos do presidente da República, que são discutíveis do ponto de vista da responsabilidade, etc., mas que, se a gente imaginar que no processo de impeachment da Dilma, né, com menos fatos, com menos condutas individuais, na verdade, naquele caso, eram condutas muito mais burocráticas do que individuais, com condutas que tinham mais nexo com ações de governo baseadas em pareceres do que comportamentos individuais dolosos. Se a gente compara as duas situações com o governo atual, e aí, acho que a primeira questão que a gente tem que levantar, que é o cenário e o acontecimento da noite passada, né, que foi o pronunciamento do presidente da República, e que todo mundo, né, eu acho que essa é uma pesquisa hoje, dizendo que 81% da internet considera que a manifestação do presidente foi péssima, né, isso nas redes sociais. Então, quando a gente olha esse tipo de situação, na qual você tem um presidente da República que vai cometendo diversos atos, né, e o comportamento da Câmara dos Deputados, ou dos parlamentares de maneira geral, é um comportamento que parece segurar, ou seja, se fosse a situação da Dilma Rousseff hoje, fazendo qualquer... eu diria que a primeira manifestação mais aberrante do atual presidente da República já levaria, se fosse a presidente Dilma Rousseff, já levaria provavelmente a abertura do impeachment. Então, quer dizer, como é que você considera esse cenário no qual você tem uma situação onde o parlamento parece que critica o presidente da República o tempo inteiro, mas evita qualquer tipo de ação mais drásticas? E aqui eu não estou entrando nem no mérito de saber se é uma situação realmente de impeachment ou não, mas o que parece é que o Congresso Nacional está recuando ou está pensando estrategicamente em relação a isso. E aí eu não sei se isso é uma questão, uma posição política em relação ao parlamento ou uma falta de força nesse momento de impor os seus poderes perante o poder executivo. Olha, antes tentando só fazer uma análise rápida para que todo mundo possa acompanhar o que vai se discutir sobre o que é um processo de impeachment, né? Na verdade, o impeachment que existe no Brasil ele é uma característica do sistema presidencialista. Presidencialismo que nasceu no Brasil a partir da experiência da Constituição norte-americana. Claro, nós sabemos que na Europa e em muitos países do mundo, sob influência europeia, não existe o presidencialismo no sentido da palavra adotada na Constituição americana. Existe o chamado parlamentarismo. Qual a diferença? No parlamentarismo, para que um governo se mantenha através da pessoa do primeiro-ministro, é necessário que exista a maioria apoiando esse governo. Ou seja, nenhum governo consegue manter-se nesse sistema se não tiver a maioria do parlamento. Ali existe uma distinção entre o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado
pode ser um rei, como acontece na Inglaterra, como acontece na Espanha, como pode ser um presidente da República eleito, como acontece em outros países. Claro, mas seja como for, há uma distinção entre o chefe de governo e o chefe de Estado. O chefe de governo normalmente é o primeiro-ministro. O chefe de Estado pode ser um presidente eleito, como também pode ser um rei. Bem, quando o governo não tem maioria parlamentar, basta que o parlamento aprove uma moção, que normalmente é chamada de moção de censura, e aí eu tenho inexoravelmente a necessidade de substituir esse governo. E a escolha de um novo governo a partir dos critérios que estão estabelecidos na Constituição de cada país. Os norte-americanos, quando criaram a Constituição, né, os chamados pais fundadores da nação americana, eles não queriam dar tanto poder ao parlamento. Então criaram a figura de um chefe de Estado que fosse ao mesmo tempo chefe de governo, chamado presidente da República, e que teria um mandato eleito pelo povo. Ele podia sancionar e vetar as leis aprovadas pelo parlamento, e ele não poderia jamais sair do seu cargo se não tivesse alguma situação anômala. Claro, por quê? Porque no parlamentarismo basta o primeiro-ministro ele perder a confiança, ele não ter a maioria do parlamento, que ele cai. No presidencialismo, ele pode não ter maioria. Ele só cai se ele praticar um ilícito muito grave. Na Constituição americana, lá está previsto as causas de impeachment. São, respectivamente, o suborno, a traição e aquilo que a Constituição norte-americana nomina de high crimes and misdemeanors, ou seja, grandes crimes e contravenções, ou seja, atos gravíssimos que tornem impossível o presidente da República permanecer no exercício do cargo. Logo, o impeachment, ele tem um componente político? Tem, claro que tem. Só que no presidencialismo, ele exige a prática comprovada de um ilícito grave, ilícito com uma absoluta caracterizada má-fé do presidente, um crime hediondo, vamos dizer assim, que afaste a possibilidade de alguém conservar-se no cargo. Se configurado isto, aí sim eu tenho a possibilidade de um juízo de avaliação da conveniência e da oportunidade do presidente sair. Logo, então, no presidencialismo, para que o presidente possa perder o seu cargo por via de impeachment, é necessário, primeiro, que ele pratique um ato ilícito que a própria legislação do país diga que é gravíssimo. Uma vez configurado isso, aí o parlamento faz uma apreciação política para verificar se esse ilícito realmente deve levar ao afastamento do presidente. Então, do ponto de vista lógico, o que eu tenho? Se eu não tiver um ilícito grave, não há hipótese de impeachment. Pode o presidente perder a maioria, pode o presidente ficar numa situação sem condições de aprovar nada no parlamento. Aliás, nós vimos o presidente Obama perdendo a maioria no Congresso norte-americano. Isso não levou a ele cair, porque ali é presidencialismo, não é parlamentarismo. Se fosse o parlamentarismo, Obama tinha caído. Ele seria primeiro-ministro, não presidente, teria caído. Claro? Bem, não bastasse isto, eu tenho então o quê? Eu tenho que ter uma situação ilícita. Se é a situação ilícita, não tem impeachment. Mas tendo ilícito, aí eu também tenho que ter uma avaliação de conveniência política sobre o afastamento do presidente. Razão pela qual, então, eu posso ter não ilícito, não tem impeachment. Ilícito e inconveniência de permanência no cargo, impeachment. Ilícito, mas esse ilícito não é avaliado como politicamente suficiente para que ele deixe o cargo, ele permanece. No Brasil, este ilícito chama crime de responsabilidade. Por isso, então, que a configuração de um crime de responsabilidade, ele vai exigir um juízo de ocorrência de um ilícito e um juízo político. Sem esses dois estarem presentes, não se pode falar em impeachment. Se eu tiver um ilícito, mas o Congresso entender que não é conveniente afastar, não tem impeachment. Se eu não tiver ilícito, não tem impeachment. O impeachment só vai existir se eu tiver um ilícito, mais uma avaliação política de que a manutenção do presidente é boa para o país. Que o afastamento é bom para o país. Aí eu tenho. Muito bem. No caso de Dilma Rousseff, o que nós questionamos, e eu estou convencido disso, que não havia ilícito nenhum. Nada. Posso até discutir isso, mas a exaustão com vocês aqui, se for do interesse. Não vou adentrar mais aqui agora.
Nós entendemos, não havia ilícito, não havia como ter um juízo de valor. Ou seja, Dilma Rousseff foi destituída em desacordo com as regras da Constituição brasileira que adota o presidencialismo. Por isso que eu cheguei a dizer, durante a defesa, que aquilo era um golpe. Golpe é qualquer forma de destituição ilícita, inconstitucional de um presidente da República. Claro? Então me pareceu que isto era claro. Hoje, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ali, eu tenho que avaliar. Será que há um ilícito praticado por ele que permita ao Congresso Nacional avaliar a conveniência da sua permanência no cargo? Eu até bem pouco tempo atrás eu dizia que não. Até bem pouco tempo atrás eu dizia que não, eu não via ilícito. Eu me lembro até de uma palestra. Eu também. Eu dizia o seguinte, olha, eu não vejo ilícito, por exemplo, eu sou antibolsonarista, eu tenho um profundo desconforto em dizer que nós temos um presidente como Jair Bolsonaro. Agora, eu tenho que ser coerente, tá certo? Eu não gostaria que ele fosse presidente, mas uma vez eleito, eu tenho que verificar se ele está dentro dos pressupostos constitucionais necessários para exercer seu cargo. Ele tem voto, ele tem representação. A insanidade, exato, a insanidade, a demência não é crime de responsabilidade no Brasil. Eu posso ter um presidente que pratica atos de insanidade, pela simples insanidade, ele não pode ser afastado do seu cargo. Algumas pessoas até começaram a levantar a possibilidade de decretar a insanidade do sujeito, colocar, fazer exame médico, né? Algumas pessoas levantaram. Eu achei estranho, porque eu acho que não tem nem previsão na Constituição. Não tem. Agora, algumas Constituições, você é especialista nisso, ali tem. Você fala em memória, a do Equador. Equador tem. Equador tinha. Se o presidente ficar louco, maioria absoluta pode instituir. Tá certo? A única questão do Equador que era interessante é que no Equador havia uma previsão de possibilidade de você decretar, de ter um exame e se constatar a insanidade de um presidente da República, mas essa cláusula da Constituição nunca foi regulamentada. Né? E quando eles tiveram que aplicar, eles aplicaram literalmente numa situação muito parecida, de crise, né? Muito parecida com a brasileira, onde eles tinham que se livrar de um presidente da República e acharam uma saída, mas que no fundo acabou sendo também um golpe institucional. E olha, Ale, você até me corrige, mas pelo que eu conheço da história da destituição desse presidente, que foi considerado louco, os atos dele, que qualificavam isso, são bem menos graves do que o do Jair Bolsonaro. Bem menos. Então, eu não tenho impeachment por demência, por irrazoabilidade, não tenho isso. Esse é um crime de responsabilidade. Então, eu dizia isso, não dá para ter o impeachment no Brasil. Porém, de dias para cá, eu mudei minha opinião e já recentemente, numa palestra que eu tive a oportunidade de dar no IBCCrim, né, que inclusive foi uma palestra transmitida pela internet, porque teve que ser esvaziada, foi nos dias que começaram as normas restritivas, né, e eu falei, agora eu acho que há crime de responsabilidade. Por que eu acho que agora há crime de responsabilidade? Foi antes de ontem, antes do fato de ontem. Antes de ontem, exatamente. Não, ou seja, eu já entendia que havia crime de responsabilidade no momento que ele chamou as manifestações contra o Congresso Nacional. Eu lembro. A Constituição é clara, a Lei 1079 de 50, que rege impeachment, é claro, que dizer que quando o presidente da República ele busca cercear a liberdade de outro poder, seja o legislativo, seja o judiciário, é caso de impeachment. Então, ali, para mim, já tinha a tipificação, o ilícito grave, que é um presidente da República vir a público e convocar formas de pressão, de coação, explicitamente para a atuação livre dos poderes. Aí já estava... Só um complemento, e fica uma dúvida também. Eu comecei a ter dúvidas em relação à seguinte situação. Eu me lembrava que em 1946, olha só que interessante, em 46, quando teve a primeira cassação de mandato parlamentar no Brasil, que foi um deputado, se não me engano, chamado Edmundo Pinto, né? Eles fizeram a cassação desse deputado. E o interessante é que ele foi cassado por uma conduta específica, mas havia uma análise de que foi pelo conjunto da obra, ou seja, este deputado tinha diversos comportamentos que violavam o decoro parlamentar na época no Brasil, do parlamento, e aí eles, pelo conjunto da obra, ou seja, um conjunto de condutas, ele foi sendo reprimido, etc., etc., e no final gerou a cassação do mandato. E eu comecei a pensar em determinado momento, inclusive, né, que os pequenos atos dele, do presidente da República, foram acumulando ao longo do tempo, poderia dar ensejo, pelo conjunto da obra, comecei a imaginar esta tese, poderia, no conjunto da obra das condutas, violar a Constituição Federal de 88, né, os princípios republicanos de 88. E aí eu me lembrei também
que no impeachment da Dilma teve uma argumentação dos parlamentares de que ela estaria ela estaria perdendo o seu cargo no impeachment porque pelo conjunto da obra, mas pelo governo. E aí é bem diferente, né? Ou seja, ela estaria perdendo o cargo porque ela estava fazendo um mau governo. Que, como você disse, nesse tipo de situação, se eu tenho um mau governo, isso tem que ser avaliado pela população e não pelo parlamento. Né? Mas no caso do presidente Bolsonaro, eu comecei a imaginar em certo momento, antes desse fato, antes dessa conduta dele de chamar as manifestações, e aí tem pessoas que ficaram na dúvida se ele teria chamado mesmo ou não, e eu havia até defendido isso na CNN, numa entrevista, de que se comprovado o fato, né, logicamente eu preciso da conduta antes, né, se comprovado que este foi o fato, eu teria a possibilidade de instaurar um processo de impeachment nesse caso. Então, mas antes mesmo disso, eu comecei a pensar nessa hipótese. Eu não sei o que você acha disso, mas eu comecei a pensar, não, pelo conjunto de condutas que estão sendo manifestadas, é claro que ter um comportamento agressivo com uma jornalista, uma mulher, né, como ele teve pouco tempo atrás, e você vai acumulando essas condutas todas ao longo do tempo, pode, ao final, 6 meses, 7 meses de governo, se comportando dessa forma, pode gerar um processo de impeachment. Eu não sei o que você acha disso, mas eu comecei a pensar exatamente eu acho o seguinte, Ale. Eu acho que há que tomar muito cuidado. O processo de impeachment, eu me lembro de um constitucionalista norte-americano que dizia que ele é o mais solene dos processos. E há alguma razão nisso. A hipótese de afastamento de um presidente no presidencialismo, ela não pode ficar submetida a critérios discricionários. Eu tenho que ter uma situação fática, comprovada, indiscutível, para que eu possa aí sim fazer um juízo político para que esse presidente possa ser afastado. Quando eu falo em conjunto fático, o conjunto da obra, há que se indagar. O que é o conjunto da obra? Se é um conjunto de ilícitos, um conjunto de situações que, de per si, levariam de forma individualizada ao impeachment, perfeito. Então eu falo, olha, o cara roubou, o cara matou, o cara pressionou o legislativo. Bom, aí eu tenho um conjunto da obra de ilícitos e todos podem ser apontados como fatores determinantes do impeachment. O que eu não posso ter é um conjunto da obra político, de má apreciação de um governo. Porque aí, no parlamentarismo, eu posso afastar um presidente pelo conjunto da obra, porque ali... Tem voto de censura. Ele perde a maioria, tá certo? Agora, objetivamente, um conjunto da obra, por ser um mau governo, mesmo que a maioria da sociedade entenda que é um mau governo, não é fator de impeachment. É fator para ser apreciado na eleição, para afastar uma possível reeleição daquele que é presidente, ou ainda, então, para, eventualmente, não eleger quem ele apoie. Isso é outra coisa. Tá certo? Quer dizer, eu não posso ter o impeachment pelo conjunto da obra política. Isso aconteceu na argumentação do impeachment de Dilma. Quando nós mostrávamos que os dois fatos que estavam elencados na denúncia como crime de responsabilidade não eram ilícitos, não havia má-fé, não havia dolo, às vezes não havia materialidade ou ilícito nenhuma, aí migraram para a ideia do conjunto da obra. Aliás, se você vê o discurso final da hoje deputada estadual Janaína Pascoal, que era uma das acusadoras, né? Ela fala isso. Ela fala, não é por esses fatos que estão na denúncia que ela está sendo afastada, é pelo conjunto da obra. Eu me lembro. O que é o conjunto da obra? É um conjunto de ilícitos? Então me diga quais são, até para que eu possa me defender. É uma apreciação política, o governo vai muito mal? Bom, isso é político. Não tem base jurídica. O processo de impeachment é jurídico-político. Sem base jurídica, não há possibilidade de apreciação política para o afastamento de um presidente da República. Né? Então, esse tipo de situação, nós temos que tomar muita cautela, porque a expressão conjunto da obra, há que se perguntar, significa o quê? Conjunto da obra é um conjunto de atos ilícitos, provados, demonstrados, cada um deles suficientes para levar ao afastamento? Perfeito. Esse conjunto da obra pode levar ao impeachment. Agora, conjunto da obra com uma má avaliação do governo, com uma impopularidade ou como perda de uma maioria no parlamento, isso não pode ser já um impeachment. Isso, a meu ver, é golpe. Golpe porque a Constituição é presidencialista e presidente da República afastado sem as condições previstas na Constituição é um presidente que não foi legitimamente afastado,
é uma Constituição rasgada e, portanto, um governo que não tem legitimidade e é chamado para substituir um que era legítimo. Agora, você estava falando que você começou a pensar, então, que na situação, antes da entrevista, aliás, do pronunciamento do presidente na noite passada, você já estava imaginando, então, o cometimento de um ato que levaria à responsabilidade política. Eu perdi qualquer dúvida em relação a isso no dia que, para mim, ele convocou as manifestações, e a prova maior disso é a reação que ele teve indo cumprimentar as pessoas que foram à manifestação, inclusive com uma profunda irresponsabilidade. Ou seja, eu não estou discutindo ainda a questão, eu não estou ainda discutindo a questão do coronavírus. Eu estou discutindo o ato. Ele chama um ato, depois diz que não chamou, mas que chamou, mas ele vai cumprimentar todo mundo que foi no ato. Né? Se eu vou festejar com as pessoas que eu não queria que lá estivessem, eu estou mostrando que eu queria que lá estavam. Que lá estivessem, tá certo? Quer dizer, então, esta situação, para mim, é muito clara de comprovação evidente de que ele estava utilizando uma pressão indevida, uma coação sobre o Congresso Nacional e sobre o Supremo Tribunal Federal. Claramente tipificado o pressuposto jurídico do impeachment. Agora, é politicamente conveniente ou não? Aí é uma decisão do Congresso Nacional. Tá? Posso dizer, olha, realmente ele cometeu um ilícito, porém, não acho, vai ser mais traumático para o país afastado do que deixá-lo. É uma opção política. Ou eu vou dizer, não, há o ilícito, mas ele tem que ser afastado por ele. Portanto, o pressuposto jurídico já estava dado para mim. Agora, com essas últimas situações praticadas pelo presidente Bolsonaro, eu acho que ele caminha na perspectiva de rompimento com o próprio princípio da moralidade, praticando uma dimensão de improbidade, que é um dos fatores também pela lei 1079 de 50, como impeachment. Eu não posso considerar que seja moral e ético pedir que as pessoas vão se expor a um vírus que pode matá-las. Eu não posso entender que é moral e ético um presidente da República desrespeitar as orientações do seu próprio governo. Eu não posso entender que é moral e ético, na perspectiva do exercício do mandato dele, que ele simplesmente convoque as pessoas a ir para as ruas, quando é notoriamente afirmado pela comunidade científica que isso é submeter pessoas a uma contaminação. Isto é crime. Isto é crime. Ou seja, propor a contaminação de pessoas ou contaminar pessoas é crime. Tá certo? Quer dizer, então, diante deste quadro, a meu ver, aí, no exercício do cargo, ele está ofendendo o princípio da moralidade, portanto, a probidade. E aí eu tenho, né, uma série de situações que, sinceramente, eu acho que são suficientes para dar a premissa jurídica para o impeachment de Jair Bolsonaro. Agora, é conveniente? Não é conveniente? Isso é uma outra discussão, que é uma discussão política dentro dos limites jurídicos estabelecidos pela nossa Constituição. Agora, Zé, você como eu também, a gente estuda bastante essa questão dos golpes institucionais, das quedas presidenciais na América Latina, etc. Uma forma de queda muito comum também, não é só impeachment, a gente sabe que, somente depois do impeachment do Fernando Lugo, né, acho que foi em 2012, quando praticamente 24 horas o Senado retira ele do poder, depois daquele impeachment começou a ter um conjunto de atos na América Latina que seguiam mais ou menos aquele rito de tentativa de retirada de governo de maneira expressa, né? Ou melhor, de maneira rápida. E só que não é a única forma que isso acontece na América Latina. Se a gente olhar, por exemplo, em 2001, o De La Rua, ele sai, na verdade, com uma renúncia forçada. O que foi forçado principalmente a partir do cenário das ruas, né? A gente tem agora uma insatisfação imensa da sociedade, uma parte da sociedade, pelo menos, com o governo. Seria o momento, olha só que interessante, o momento das pessoas saírem à rua e fazerem manifestações. Só, né, existe uma pandemia que impossibilita que essas pessoas saiam à rua e façam manifestações. Isso está levando as pessoas, eu acho que isso, nem no impeachment da Dilma foi tão forte. Nós temos no 5º, 6º dia de panelaços aqui em São Paulo, por exemplo. As pessoas estão batendo panela, elas não podem sair de casa, elas querem se manifestar. Você acha que está criando um cenário? Quer dizer, a manifestação de rua me parece ser um cenário típico para impeachment também. Não existe, eu acho que é muito difícil a gente encontrar ao longo da história um impeachment que tenha ocorrido sem que tivesse uma manifestação de rua.
mas existe também a possibilidade de uma renúncia forçada. Ou seja, a ideia, isso parece de alguma forma está se engendrando, aí você pode fazer uma análise mais política, principalmente quando você tem governadores já fazendo reuniões separadas do governo central, onde você tem membros do governo batendo cabeça em relação ao presidente da República. Você acha que está surgindo aí a possibilidade de um cenário de renúncia forçada? Porque o impeachment tem um custo também de um processo que não pode ser feito de uma maneira rasteira, rápida, né? Ele tem um tempo próprio e nós temos uma crise que parece que não vai ter como você instaurar um processo de impeachment e ter um governo alinhado, um governo eleito, um governo democraticamente representativo, mesmo que seja o vice-presidente da República, num curto espaço de tempo. Como é que seria essa questão? Possibilidade de renúncia forçada, cenário político geral e um impeachment que parece ser inconveniente no momento de crise atual também, porque ele é demorado. Veja, vamos entender a expressão renúncia forçada. A renúncia era sempre um ato voluntário, tá certo? Uhum. A pessoa pode ser forçada pelas circunstâncias. Tá? Isso, exatamente. Mas não pode ser coagida, né? Eu acho que essa é uma questão importante, porque se alguém bota uma arma na minha cabeça e fala, assina aí, isto não é uma renúncia forçada pelas circunstâncias. Uma coação Zé, e só essa renúncia é inválida. te interromper já de novo. Só para te falar uma coisa, me lembrou da 2002, quando o Hugo Chávez, né, os militares entram no gabinete dele e pedem para ele assinar uma renúncia. É óbvio que isso seria exatamente o que você está falando, ou seja, não seria uma renúncia forçada no sentido de que ele não tinha vontade de realizar a renúncia. Eu me lembro que naquela época o Chávez olhou para os generais e falou, olha, eu não vou assinar, se vocês quiserem, ou vocês me prendem ou vocês me matam. E eles levaram ele preso naquele momento. Mas nesse caso, logicamente, essa não seria uma renúncia forçada no sentido que eu tentei fazer a pergunta aqui. Exato. É uma importante esclarecer, porque as pessoas podem achar que a denúncia forçada é de coação. Isso não é. Eu, pessoalmente, acho, tá, que uma pessoa que demonstra a falta de sensibilidade básica, humana, com a sociedade, com o Bolsonaro, dificilmente renunciará. Tá? A impressão que eu tenho é que ele acredita que ele é um mito. Ele acreditou no slogan de marketing. Tá certo? Porque não é possível. O que nós vimos ontem na televisão é assim, inacreditável. Inacreditável. Né? Então, eu não acho que uma pessoa que chega a esse nível de insensatez, né, tenha a possibilidade de renunciar para o bem geral de todos. Tá? Ter um desprendimento nessa perspectiva. Acho que isso é impossível, tá certo? Ele só renunciará diante de uma situação que é um verdadeiro cataclisma, tá certo? E ainda assim eu tendo que ele resistirá a se curvar ao cataclisma. Diante desse contexto, nós temos que perceber que nós podemos exigir, cobrar a renúncia, mas eu acho difícil. Se eventualmente a sociedade avaliar que os danos para o país são menores com ele saindo do que ele ficando, aí nós só temos um caminho do impeachment. Eu não vejo outra alternativa que não seja essa. É evidente, ao longo do processo de impeachment, a pessoa pode renunciar. O Fernando Collor de Mello renunciou, vamos lembrar isso. Quando ele percebeu que ele ia perder o impeachment, ele renunciou. Aqui é o caso do tipo de renúncia forçada, porque ele queria tentar salvar os seus direitos políticos. Claro. Então, ele fez a renúncia. Eu não creio que Bolsonaro fará isso nunca, mas eu posso estar enganado. Eu não sou vidente nem psicólogo para entender a psique das pessoas. Aliás, entender a psique do Jair Bolsonaro, eu acho que é uma hipótese que deve reunir os maiores doutores de psicologia da face da Terra e nem assim conseguirão fazer isso. Né? Então, portanto, essa situação acho difícil. Eu até vi uma pergunta aqui que foi colocada, olha, um exame que mostraria a demência de Bolsonaro não seria suficiente? Veja, a grande questão é a demência clínica, tá certo? Daquilo que eu considero insensatez demencial, vamos chamar assim, tá? A demência clínica aconteceria se o presidente da República andasse dizendo eu sou Napoleão Bonaparte, né? Cadê a Josefina, cadê o cavalo branco e tal. O que eu acho que o Bolsonaro, ele tem a meu ver, um desequilíbrio. Eu convivi com ele como deputado durante 8 anos.
Mas eu acho que não é a ponto passível de ser diagnosticado como uma pessoa que não tem, como um inimputável. Tá? Eu não acho que ele é um inimputável, ele é um imputável. Um imputável que pratica irrazoabilidades, que pratica insanidades, mas ele é imputável. E isso é importante, tá? Nessa distinção, para que a gente não falseie a realidade. Eu acho, no fundo, o Jair Bolsonaro ele tem uma grande qualidade. Ele é coerente. Ele sempre fez essas demências desde que ele era deputado. Nós assistimos isso durante 8 anos. E ele passou a campanha eleitoral dizendo que ia fazer essas demências. Tá certo? Agora, Então, se alguém votou nele, dizendo, ele está brincando, é o problema de quem votou, porque ele está cumprindo o programa dele. Qual é o programa dele? Fazer confusão, fazer conflito, perseguir mulheres, perseguir pessoas com orientação sexual diversa da que ele acha que é melhor. Isso é o Jair Bolsonaro. Eu repito, eu convivi 8 anos como deputado federal com o Jair. E o Jair é assim, tá certo? Então, para mim, não é surpresa. Eu sempre achei ele uma pessoa insensata, irrazoável e destinada a praticar atos caricatos e demenciais. Isso não o transforma num inimputável, tá certo? Então, portanto, eu não vejo essa como uma saída. Sinceramente, não vejo. Eu acho que aqui alguém colocou uma frase, isso mesmo. Ele é dotado de uma coerência demencial, tá certo? Quer dizer, ele é coerente na sua estupidez, na sua irracionalidade. não Né? dá para esperar a racionalidade do sujeito. Não, é impossível. Eu acho engraçado, às vezes, as pessoas. Não, mas ele tem uma tática por trás. Gente, quem conviveu com ele sabe que não tem tática nenhuma, é um biruta. Ele pode até acertar nas coisas que ele faz, nos seus propósitos. Mas não há surpresa, tá certo? É aquela velha lei de Murphy, de onde menos se espera, de onde não sai nada mesmo. Né? Tá Mas agora, Zé, agora até tocando nessa questão da demência e da loucura, eu tinha visto vários textos. Aliás, um dos advogados que fez o impeachment propôs isso, ou foi a. Bom, Miguel Reale. Quem? Miguel Reale, isso. E ele havia colocado essa questão da demência e da loucura. E eu já vi, quer dizer, na hora que eu vi essa notícia, já me veio aquele alerta de uma espécie de golpe também, igual aquele que aconteceu no Equador, que a gente tinha citado agora há pouco. Mas aí, quando a gente olha a sociedade, a gente percebe que tem pessoas que raciocinam igual ao Bolsonaro. Ou seja, se a gente pegar agora essa situação que está tendo da pandemia, a gente está vendo donos de restaurante, a gente está vendo apresentadores de TV, todo mundo se alinhando ao posicionamento do governo, que é um posicionamento irracional. Ou seja, esse discurso que você falou, que seria uma causa para o impeachment, tem várias pessoas, eu estou falando aqui de pessoas com poder econômico, que estão divulgando, que estão defendendo esse tipo de posicionamento. Ou seja, o Bolsonaro, não, né, nesse sentido, não é uma insanidade simplesmente só dele, nas decisões que seriam insanas, e ele não, em si, mas representa um conjunto de forças sociais na sociedade. Né? Representa um conjunto de pessoas que pensam dessa forma e que parecem, de alguma forma, que também dão sustentação ao governo. Não sei o que você acha disso, mas me pareceu. As pessoas, quando começaram a falar de sanidade, eu comecei a pensar: peraí, não pode ser isso. A própria expressão racionalidade, ela não é neutra. Né? O que é razoável para uns pode parecer irrazoável para outros. Vamos lembrar que na Alemanha de Adolf Hitler, talvez a maioria da população alemã acreditasse que matar judeus, expropriar judeus, colocar em campos de concentração judeus fosse razoável. Tá? E por mais irracional que nos pareça, ou seja, o conceito de razoabilidade, ele é um conceito valorativo e também ideológico sob certas perspectivas. Então nós vamos achar, por exemplo, que muita gente acha que o presidente da República, Bolsonaro, não sei quantas pessoas acham isso. Para mim é uma surpresa, porque é tão assustador, mas tem gente que acha que está certo. Quer dizer, vai morrer mesmo, vai morrer alguns. Então, que morram alguns, tá? É inevitável. Aliás, eu vi um que falava assim, a seleção natural de Darwin. Quem é forte fica, quem não é forte... só que eu tenho recebido isso aí também. É incrível isso, é um absurdo. Só que quem é rico vai se proteger. E eu achei até engraçado um desses empresários dizendo, mas tem que fazer... Eu estou aqui, realmente, na minha casa, no isolamento, mas vai parar a economia. Os meus trabalhadores têm que ir trabalhar todo dia. Exatamente, é fantástico. Ou seja, é um desprezo pela vida humana do outro, né? Porque ele quer a vida dele com dinheiro, ele quer que o trabalhador dele vá trabalhar, que ele continue tendo lucro, e ele fica lá encastelado com um hospital garantido, com tudo garantido. Agora, mesmo dentro dessa lógica, é de uma estupidez tão grande ali, tão grande,
Porque se entrar em colapso o sistema de saúde, né, nem ele vai ter, nem o dinheiro dele vai comprar um respirador para ele. Né? E não adianta querer ir para outro país, porque também não vai conseguir. Então, de certa forma, é tão irracional, é elitistamente irracional para a própria elite. Aí é estupidez. Né? Essa é a estupidez absoluta. Né? Dizer que os fortes não pegam. Né? Como é que é ontem que ele falou lá? Eu sou atleta. Eu sou atleta. Né? É inacreditável. É óbvio que isso é de uma estupidez avassaladora. Tá certo? Agora, tem gente que acha que isso está certo. Eu sou atleta, eu sou rico, que morram os pobres. Né? Agora, isso tudo, agora, quando a gente começa a ver essa... Isso, é senzala, é Casa Grande. Que morram os negros, que morram os escravos, entendeu? Não é gente. Não é isso? Agora, parece planejado, porque você começa... foi, eu acho que de 3 ou 4 dias, vieram todas as manifestações dessas pessoas em conjunto, em bloco. Eu não sei se tem algum tipo de articulação entre eles ou é natural, simplesmente, de uma parte da elite, infelizmente, do Brasil, realizar esse tipo de comportamento. Agora, a gente está literalmente numa... Quer dizer, qual é o papel? Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente pode até responder um pouco também as perguntas das pessoas aqui. Zé, você fica à vontade aí se você quiser responder, tá? Se você tiver alguma pergunta interessante aí que você acha importante responder. A questão é posição do Supremo, das instituições em si. E eu queria saber também como é que você está vendo os posicionamentos dos partidos à esquerda do espectro político, ou seja, os partidos progressistas. Porque a gente está vendo, na verdade, um protagonismo de governadores nesse momento. E, incrível que pareça, o governador de São Paulo, né? Primeiro ele rompe, depois de ter apoiado o governo Bolsonaro, ele tenta fazer um rompimento. E, na sequência, hoje saiu uma gravação dele literalmente discutindo, né, com o presidente da República e filmando nitidamente também para tentar colocar e criar uma polarização política com o presidente e sair, parece que, dessa crise. Né? Por incrível que pareça, tem uma racionalidade no Bolsonaro nisso, me parece também. Embora, do ponto de vista humanístico, as decisões do governo do Estado me parecem mais razoáveis, de que existe também uma corrida entre algumas pessoas, não todas, né, alguns governantes, alguns membros de partido, com relação à eleição de 2022. Né? Dá uma pitada para a gente, comenta um pouquinho isso para nós. Olha, eu vejo assim, é natural que o governador de São Paulo, por ser o estado mais poderoso da nação, ele sempre terá um peso maior na vida política nacional, até que outros governadores. Mas eu tenho visto, por exemplo, o governador Flávio Dino, do Maranhão, com posturas muito boas, muito coerentes, tá certo? Elogiáveis até, firmes. Né? Porque o que eu acho? Muitas vezes, a gente que é do mundo da política, né, comete um erro. Nós tendemos a pensar o mundo pelo nosso umbigo. Né? Então, eu já vi pessoas dizendo assim, olha, nós temos que avaliar se para nós é interessante o impeachment do Bolsonaro ou não. Quando eu falo para nós, eu digo para a esquerda, porque eu sou um homem de esquerda. Né? Será que é bom para a esquerda? Era melhor ficar esse cara sangrando até lá. A minha pergunta é, essa é a ótica? É o que é bom para mim? Tá certo? Porque essa é a mesma ótica do empresário que vem e fala, olha, para mim é bom que eles trabalhem, eu fico aqui protegido. Tá certo? Quer dizer, a ótica é o que é melhor para o conjunto da sociedade. Essa é a ótica. Uma sociedade desigual, uma sociedade classista, uma sociedade em que o rico tem condições de ser melhor tratado que o pobre sempre, mas o que é melhor para a sociedade é que ele fique ou saia. Eu não tenho que olhar com o meu umbigo. Tá certo? Nós temos, a certos momentos, nós temos que ser maiores do que os problemas que são colocados diante de nós. Tá? Eu não posso pensar sempre em mim. Eu não posso pensar sempre no meu campo. O meu campo deve ser pensado, eu devo atuar para ele quando eu entenda que ele é o melhor para a sociedade. Agora, a ideia do quanto pior, melhor, a minha é tão assustadora como um empresário que fala, trabalhem, seus pobres, para que eu continue tendo o meu privilégio. Tá? Então, esta situação, ela exige uma reflexão. Se você fala, qual é a tua resposta? Não tenho. Nós temos que avaliar se Bolsonaro, tá, tem que ser afastado ou não, já que eu digo que, a meu ver, já existe a configuração típica de crime de responsabilidade, tendo em vista ao país e ao sairmos desta crise.
Tá? Eu não quero, tendo morrido 2 milhões de pessoas, que a esquerda volte a ser eleita porque investiu nessas mortes indiretamente. Não é isto, tá certo? Não é por aí que as coisas devem se processar. Eu acho que nós temos que entender o que é melhor para o país. Tá? O que é melhor para o conjunto da sociedade. E essa é a discussão. Não é que é melhor para a esquerda, para a direita, para o partido, para o centro, para o lado, para frente, para a costa. Eu acho que isso é ser pequeno. Tá certo? Isso é ser menor. E nós precisamos ter a mesma dimensão dos problemas que temos que enfrentar. E, aliás, isso é o que diferencia um político do estadista. Né? O político, ele pensa na sua sobrevivência na maior parte das vezes. E se transforma no estadista quando ele pensa nas razões de Estado e na perspectiva social mais ampla. Então, essa questão, Ale, eu acho que ela demarca um campo de reflexão muito importante e que não é uma decisão fácil. Não é decisão fácil. Nós temos que ver o que é melhor para a sociedade. Depois dessa insanidade de ontem, eu esperava, sinceramente, do Bolsonaro gestos insensatos. Como eu disse, ele é coerente. Agora, o de ontem, até nem eu esperava, embora o conhecendo, porque eu achava que um dia iam colocar o cara numa gaiola, ia cercar o cara e falar, não, para, fica aqui, meu filho. Fica aqui. Né? Não, ele vai, ou seja, ele está completamente descontrolado. O Dória, hoje, botou ele numa armadilha inteligente por parte do Dória. Tá? Por quê? Porque o Dória começou com um discurso educado e agressivo. O mundo sabe que Bolsonaro não sabe responder situações desse tipo. Então ele filmou para mostrar o destempero do cara. E foi isso. Ele caiu. Caiu que nem um patinho. Que nem um patinho. Foi Parece lá. que o Bolsonaro também filmou a resposta dele lá. O pessoal dele também filmou. Mas a questão é que me pareceu muito claro que foi uma armadilha Dória montada. Tá certo? Porque o Dória, que foi eleito, sim, valendo-se da campanha de Bolsonaro, tá certo? Lembramos que ele teve uma disputa apertada com o Márcio França em São Paulo. Ele colocou a camiseta, se não me engano, colocou Bolsonaro 17. Não, falou, fez um monte de coisa, um monte de gestos de campanha. Então, o que eu tenho agora nessa perspectiva? Eu tenho a própria direita que se aproveitou do voto do Jair, diante da maluquice do Jair, que todo mundo sabia que seria maluco, tentando se livrar dele e já disputar as próximas eleições, já demarcar cartas. E o Dória tem esse espaço. Dos governadores de esquerda, a meu ver, quem tem sido mais firme, coerente, competente é Flávio Dino. Agora, eu acho que as esquerdas estão sempre desarticuladas. É uma coisa assim impressionante. Eu me lembro quando se dizia a esquerda só se une na prisão. Né? Não é possível, não é possível. O Brasil precisa hoje de uma unidade democrática que pegue pessoas de esquerda e todos democráticos, para defender contra o fascismo. A nossa bandeira é contra o fascismo. Foi exatamente a desunião da esquerda que levou à Guerra Civil Espanhola a ter como consequência o que teve. Claro, é esta situação de desunião. Eu não converso com o PT. Eu não converso com o PDT. O quê? Eu vou dar hegemonia para o PSB? Eu não vou. E o PCdoB? Isto, gente, é ser muito pequeno. Muito pequeno. É necessário fazer uma frente ampla, a meu ver, nos moldes com que o Uruguai fez, tá certo? Com generosidade. E eu diria até que no Brasil, de acordo com o andar da carruagem, é uma frente ampla que englobe setores democráticos que não sejam necessariamente de esquerda para enfrentar o fascismo. Fascismo precisa ser combatido com unidade. Fascismo precisa ser combatido com muita contundência. Então nós temos que saber ampliar as nossas convergências e aguardar um pouquinho as divergências. Tá certo? Quer dizer, guardemos as divergências para momentos em que nós temos a liberdade de poder disputar entre nós. Hoje nós não temos. Nós temos que enfrentar um mal maior. Então, eu acho que esse tipo de situação exige uma reflexão, uma maturidade que, lamentavelmente, a esquerda, e eu me incluo nela, não está demonstrando. Tá certo? Não está demonstrando. Eu já tinha tido uma reunião dos partidos de esquerda. Olha, o dia que for marcado a reunião do partido de esquerda, vai começar a se discutir onde é que vai ser. Né? Vai ser aqui no meu partido. Não, vai ser no outro. Vai ser no outro. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Tá certo? Quer dizer, há momentos em que nós temos que ter a dimensão dos riscos que uma conjuntura traz. Tá? Acho, portanto, a esquerda muito inerte, muito burocrática, em dúvidas sobre o que é mais pragmático, destruir Bolsonaro ou não, na ótica do seu umbigo, e não na ótica daquilo que é melhor para o país.
Eu já ouvi gente falar o seguinte, não, vamos tirar, o Bolsonaro vai ficar o Mourão, e aí o Mourão pode dar certo e a gente perder a eleição. Bom, é um risco que você corre. Então, trate de... Eu vi, aliás, Boaventura Santos falar exatamente num vídeo aquilo que eu tenho falado. Ou seja, eu vi o vídeo. Depois a gente disputa com quem estiver. Que vença o melhor na democracia. Vamos mostrar que está errada essa política agora. O que não pode fazer é esta situação. No fundo, aqui eu vi alguém escrever, é a disputa entre a civilização e a barbárie. É isso que nós estamos disputando. Então, e qual a melhor maneira de combater a barbárie? É isso que nós temos que sentar junto e discutir. Mas eu vejo uma inércia brutal na esquerda.